Você fala stop it para essa palavra? Ou like it para essa palavra? Vem comigo aprender a pronúncia dos verbos regulares no passado, aqueles verbos que terminam com ed. Hello, Cris Nishimura here, eu sou fonoaudióloga e coach do sotaque inglês americano. Vamos falar hoje sobre as regras gerais na hora de pronunciar os verbos regulares no passado, então aqueles verbos que terminam com ed. E se você gostar dessas dicas, lembra de curtir esse vídeo e compartilhar com outras pessoas que você acha que também gostaria de aprender a pronúncia desses verbos. Então eu vou falar aqui de regras gerais, mas se você quiser um extra practice, você consegue baixar a minha apostila dos verbos com as regras, com exercícios e áudio na descrição desse vídeo. So let's get to it? O que acontece com esses verbos? Como a gente é falante nativo do português, a nossa tendência é colocar uma vogal a mais onde não tem. Por isso que a palavra stopped acaba virando stopped. A palavra liked acaba virando liked. Então, eu vou te passar algumas regras gerais sobre como pronunciar esses verbos, mas antes de falar das regras de pronúncia desses verbos, vamos falar sobre dois termos que vão ser importantes na hora da gente saber como pronunciar. Os termos são voiced e unvoiced. A gente tem sons que são voiced, ou seja, as pregas vocais que ficam bem aqui no nosso gogó, elas fecham e vibram. Todas as vogais são voiced. Você pode até sentir essa vibração colocando a mão no pescoço. A, E, I, O, U. E algumas consoantes também. Z, B. Todos esses sons são voiced. Já os sons que são unvoiced, as pregas vocais ficam abertas e não vibram. Por exemplo, o som do S, Sh, F. Agora que você já sabe a diferença entre voiced e unvoiced, vamos falar das regras de pronúncia dos verbos regulares no passado. A primeira coisa que você vai fazer para saber como pronunciar os verbos regulares no passado é identificar o último som do verbo no presente. E aqui a gente está falando de sons e não de letras. Por exemplo, nessa palavra aqui, se você colocar ela no presente, qual que é o último som? Então, se a palavra é loved, no presente fica love, e apesar de ter uma letra E no final, o último som qual que é? É o V. Outro exemplo, a palavra coughed. No presente fica cough, cough. Apesar de ter as letras GH no final, o último som qual que é? Cough. O som do F. Então, agora que a gente já identificou o último som da palavra no presente, você vai ter que saber se esse som é unvoiced ou voiced. No caso da palavra love, love, o último som qual que é o V. Põe a mão aqui no pescoço. V. O som do V, ele é voiced. Como ele é voiced, na hora de pronunciar o verbo no passado, você vai só fazer a transição direta para o som do D. Então, vai ficar loved. Cuidado para não fazer uma vogal entre o V e o D. Passa direto do V para o D. Loved. E para a palavra cough, o último som é o som do F. Põe a mão aqui. É voiced or unvoiced? Cough. Ele é unvoiced. Então, a transição que você vai fazer é para o som do T, o som do T, que também é unvoiced. Então, na hora de pronunciar esse verbo no passado, você vai falar coughed. Cuidado que não é coughed, fed, não tem essa vogalzinha no meio. Faz direto do F pro T. Coughed. Essas são transições difíceis, então pratica muito, faz muito drilling, prolonga o som se precisar, para dar tempo dos seus músculos da fala irem para o lugar certo, sem que você coloque essa vogalzinha a mais. O que acontece se o verbo já terminar com o som do T
ou do D. Por exemplo, a palavra start. O último som qual que é? T, t. O T, ele é unvoiced. Então, se você for seguir as regras que a gente estava falando até agora, você só colocaria mais um T. Só que você não fala start. Então, nesse caso, que os verbos já terminarem com o som do T, você vai colocar a vogalzinha ud. Started. A mesma coisa com D. Se o verbo já terminar com o som do D, você vai colocar a vogalzinha mais. Então, por exemplo, na palavra add, o D, ele é voiced, mas você não vai falar added. Você vai colocar a vogalzinha, então vai ficar added, added, started, added. Ok, that's it! Lembra que você pode baixar sua apostila com mais exercícios, com áudio, com todas essas regras, só ir no link na descrição desse vídeo. Happy studying and talk to you soon. Bye!